Olá, boa noite. Aqui é Hudson Coelho. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui pelo canal Diabesidade, o seu canal da saúde. Você que é uma pessoa que está atrás de dicas e também de soluções e informações sobre como vencer a obesidade e suas comorbidades, você está no canal certo. E hoje nós estamos aqui com uma live ao vivo com o cirurgião bariátrico Dr. Carlos Madaloso, de Passo Fundo, da Clínica Gastrobese. Ele que atua há mais de 20 anos fazendo cirurgias bariátricas e ele tem sempre um conteúdo atualizado para nós. E o nosso assunto de hoje, o nosso tema é como é a avaliação pré-operatória da cirurgia bariátrica. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, basta deixar aí nos comentários que com certeza durante a semana nós vamos colher essas informações, essas perguntas e dúvidas e responderemos na próxima live. As nossas lives sempre acontecem às terças-feiras, às 18 horas, aqui pelo canal Diabesidade do YouTube, tá bom? Forte abraço, vamos lá. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Mas é uma satisfação estar aqui novamente, é muita alegria ter vocês aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu tenho me dedicado há muitos anos, que é a cirurgia bariátrica. Na semana passada, nós falamos, não dê muita atenção, que eu estou um pouquinho resfriado, e a voz fica mais bonita, até ajeita a voz. Mas a semana passada nós estávamos falando de como que deve agir o paciente que busca a cirurgia bariátrica. Nessa vez, nós vamos falar sobre como que é o pré-operatório, o que que deve ser feito antes da cirurgia para que nós, ou as pessoas interessadas, vão para uma cirurgia com um bom resultado, com uma boa perspectiva, de uma forma bastante segura. Bem, o processo é a primeira coisa, a parte mais difícil da cirurgia é tomar a decisão e reconhecer que precisa da cirurgia. A cirurgia, como qualquer outro tratamento, é um instrumento que tende a ajudar o paciente a superar um problema, seja o diabetes, seja a hipertensão associada à obesidade, ou somente a obesidade, é o tratamento mais eficaz e que, para a maioria dos pacientes, é o único que vai trazer resultado. Eu friso isso porque muitas vezes a pessoa sente-se culpada ou como se ela fosse insuficiente em controlar o peso e aí ela se desvaloriza, se desconsidera. Na verdade, não é. É uma doença como qualquer outra e que tem um tratamento e, nesse caso, o tratamento é cirúrgico. Só que para irmos para uma cirurgia, nós temos de ir com a maior segurança possível. E aí, nós lançamos mão do pré-operatório. O pré-operatório é o momento em que o paciente vai ser preparado para receber o tratamento. Como é que é esse pré-operatório? Então, nós temos alguns objetivos no pré-operatório. O primeiro é definir se o paciente deve fazer cirurgia ou não, ou se ele precisa da cirurgia. O segundo ponto, nós temos que saber se a cirurgia é segura, se a opção dele para emagrecer não traz um risco proibitivo. O terceiro ponto, nós precisamos saber se ele tem alguma contraindicação, que pode ser imediata e definitiva, ou ela pode ser temporária. Vou dar um exemplo, às vezes o paciente precisa perder um pouco de peso antes de operar. E, por fim, nós precisamos saber, na avaliação, se ele compreende o que é a cirurgia, como é que são os passos, para que serve, quais são as etapas que vão ter. Nós sempre frisamos que o melhor resultado se dá no melhor paciente. E o melhor paciente é aquele que for mais bem preparado para o tratamento. A função do médico é fazer todas essas investigações juntamente com a sua equipe multiprofissional e aí, então, através dos exames e avaliações pré-operatórias, nós vamos chegar no final de tudo isso, definindo qual a melhor técnica, se o paciente está preparado, quando ele deve fazer a cirurgia, e nós vamos ter essa definição após concluirmos essa etapa.
as etapas que nós temos, então vamos lá. Nós precisamos saber, o paciente precisa de cirurgia. Isso eu preciso responder isso. E para isso eu tenho de ver se ele tem um tempo de obesidade que justifique pensar na cirurgia. Cirurgia não deve ser a primeira medida a ser adotada. O segundo ponto, o segundo ponto que nós precisamos é estabelecer, então, a primeiro é saber se ele precisa. Então, se ele tem tempo de obesidade e tem intensidade de excesso de peso que justifique fazer uma cirurgia. Uma pessoa que tem um sobrepeso, que estiver com 10 quilos acima do peso, pode até procurar fazer a cirurgia, mas é muito tratamento para alguém que não tem tanto peso. Então, a intensidade, e aí nós temos a categorização em obesidade leve, que teria indicação de cirurgia, tem indicação, se o paciente já tentou de todas as maneiras perder peso e tem em associação a esse excesso de peso, eles têm um diabetes, sobretudo o diabetes, é o mais importante das comorbidades, grave e que não está tendo boa evolução. A hemoglobina glicada está subindo, o descontrole do diabetes está aumentando. Então, este paciente poderá ser um candidato à cirurgia. O terceiro ponto que nós precisamos estabelecer nessa indicação da cirurgia é saber se o paciente quer a cirurgia. Porque, às vezes, o paciente vem buscando a cirurgia, tem tempo de obesidade, tem um grau de obesidade que justifique, mas ele não quer, a família que quer, o esposo que quer. Não, não é a hora de fazer. Isso ele pode passar um tempo, amadurecer a ideia e fazer a cirurgia no momento apropriado. O segundo ponto, então, que nós temos que saber é se é seguro fazer a cirurgia. A primeira etapa passa pela avaliação do médico, da nutricionista, ele só vai querer fazer a cirurgia se ele entender o que é a cirurgia. Às vezes precisa da avaliação da nutricionista, que vai explicar a dieta dele, como é que vai ser a alimentação, a orientação da psicóloga, que vai explicar como vai ser a vida após a cirurgia. A segunda etapa é ver se ele suporta a cirurgia, se é seguro fazer a cirurgia. E aí o cirurgião tem que lançar mão de alguns exames de rotina que são uniformes para todos os pacientes, mas nem todos os pacientes têm o mesmo grau de obesidade, os mesmos problemas. E, às vezes, exames adicionais podem ser necessários. Pode ser de rotina, então, nós fazemos uma avaliação do pulmão, da capacidade respiratória, uns exames para ver como é que está, se ele tem hipertireoidismo, se ele tem excesso de cortisol. Nós fazemos exame para ver se ele não tem uma anemia. E esses exames todos, associado aos problemas que ele tem, por exemplo, se ele teve um infarto, deve ser acrescentado a avaliação com o cardiologista. Se ele tem uma insuficiência renal pelo diabetes, tem que ser avaliado pelo nefrologista, às vezes pelo endócrino também. Então, o paciente deve ser orientado para ficar o mais equilibrado possível por todos esses profissionais para ir à cirurgia. E quando ele estiver equilibrado, nós temos que fazer uma avaliação de risco cirúrgico. Evidentemente que se o paciente tem um risco muito alto, que nós chamamos risco proibitivo, não se faz a cirurgia, ou se adia a tal ponto que ele consiga melhorar, que ele tem um tempo para melhorar das doenças associadas. Às vezes acontece pacientes que têm angina, têm dor no peito leve, e faz uma avaliação e tem uma artéria obstruída, uma coronária obstruída. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um stent, vai melhorar a insuficiência cardíaca e isquêmica, vai melhorar a condição física dele, para daí fazer a cirurgia. O terceiro ponto e aí às vezes existe essa associação, quando tem um risco grande, nós temos contraindicações. Nós temos de ver se o paciente tem contraindicações para a cirurgia. Por exemplo, se ele tiver num estado de ansiedade generalizada ou numa depressão profunda, são situações que não é o momento de fazer a cirurgia, tem que ser tratado antes. Mas existem algumas situações em que existem, por exemplo, eu estou pegando quadros psiquiátricos,
Mas esquizofrenia é muito difícil nós conseguirmos liberar uma cirurgia para um paciente que tem esquizofrenia. Por quê? Porque ele, não tendo domínio sobre a sua interpretação das coisas, ele pode comer muito rápido e romper grampos, ele pode tomar atitudes que possam colocar em risco a vida dele. Ainda, nós temos que ter, nós avaliamos o risco do paciente, nós avaliamos se ele tem contraindicações e nós precisamos saber, e aí sim, na avaliação pré-operatória, qual a técnica, qual a situação que mais é adequada ao paciente. Eu vou compartilhar a tela, porque daí permite os senhores terem uma ideia de quão difícil é tomar essa decisão. E é Doutor, por isso que aí conta muito a seriedade dos cirurgiões que estão avaliando e vão discutir com o paciente, e o paciente vai ter opção, às vezes não tem opção, mas sempre que houver a opção, ele vai poder dizer, eu quero fazer um bypass, eu quero fazer um sleeve, eu quero fazer um duodenal switch, e tem outras opções, e isso deve ser amplamente discutido com o médico para que ele possa, de fato, junto com o paciente, chegar à melhor decisão. Claro que essa dificuldade tende a ser muito melhor nos médicos, nos cirurgiões com mais experiência, porque eles já viveram várias situações que eles sabem a consequência de optar por uma técnica que possa não ser adequada àquele paciente. Por exemplo, um paciente que tiver refluxo moderado não deve fazer um sleeve simples. Não, simplesmente o sleeve ele vai agravar muito o refluxo e não vai conviver bem com a cirurgia. Mais tarde terá que fazer uma nova cirurgia para tratamento do refluxo. doutor E Carlos, aí vem, então, essa terceira etapa. nessa fase pré-operatória é que há essa mudança de estilo de cirurgia? É nessa fase que, de repente, por exemplo, o senhor avalia que esse paciente passaria por um tipo de cirurgia. E é nesse período que o senhor tem a decisão de trocar? Vejam só, eu vou fazer, o que eu estou falando, existem várias maneiras de cirurgiões muito bem conceituados e que tem uma divergência da forma de conduzir. Nós procuramos fazer, na clínica Gastrobese, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nós procuramos fazer de uma maneira sistemática, sistematizado. O paciente chega, ele vai passar no mesmo dia com a avaliação do cirurgião. Aliás, antes do cirurgião, ele passa com o pneumologista, vai passar com a nutricionista, vai passar com a psicóloga, vai passar com a fisioterapeuta, tudo no mesmo dia. Vai fazer os exames que faltam, alguns ele já faz antes, e aí ele faz um apanhado geral. Quando ele tem todos os exames, todas as avaliações, ele chega comigo. E aí, eu vendo os exames, vendo as sugestões da psicóloga, eventualmente do psiquiatra, do endócrino, do cardio, nós vamos estudar qual a cirurgia que mais problemas que ele tem poderão ser resolvidos. E aquelas que ele não vai conseguir conviver com a cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que tem o intestino muito solto. Eu não posso fazer uma cirurgia que solte ainda mais o intestino. Então, cada situação tem que ser avaliada de uma maneira que o paciente tenha o maior conforto no pós-operatório. Nesse momento, quando há uma troca de técnica, existe também uma grande diferença na questão do custo da cirurgia? Bom, a maioria dos convênios não faz distinção entre custo de cirurgia. Eles autorizam as 3 cirurgias regulamentadas do duodenal switch, bypass gástrico e o sleeve gástrico. Os convênios bancam o material todo que precisa. A maior diferença que vai ter de custo vai ser especialmente no material. Então, tem cirurgias que usam mais materiais, outros menos. No paciente privado, ele vai ter alguma diferença de custo pela opção da técnica que ele adotar. Então, claro, tem cirurgias que precisa, vou dar um exemplo, uma pinça ultrassônica. Se usar a pinça, já aumenta uns 20% o custo do hospital dele. Existem materiais bastante caros e que, às vezes, podem mudar essa despesa que ele vai ter com a operação.
Nesse caso da pinça, ele é um instrumento do hospital que é cedido, é como se fosse alugado para a cirurgia, é assim que Não, funciona? é uma pinça descartável, usa e Ah, vai fora. Aliás, quase todos os materiais que entram em contato com o paciente no grampeamento, nessas pinças de coagulação, quase todos são descartáveis. certo. E quando se decide por não fazer uma cirurgia devido a algum problema que a pessoa tem, isso também já é feito no pré-operatório, né? A pessoa ela passa por exames e é o senhor que avalia a situação final, se ela deve prosseguir ou não? Muitas vezes nós ficamos com dúvidas se deve ou não deve. E aí eu peço uma avaliação do psiquiatra, por exemplo, ou do cardiologista. E mais do que uma vez o cardiologista me disse: ó, não tem condições cirúrgicas, tem que colocar estente e ver se vai ter uma resposta miocárdica para suportar a cirurgia. E é para isso que serve a avaliação. É para que o paciente que for à cirurgia for com baixo risco. Para se ter uma ideia, quando não se tinha todo esse aparato de avaliações, nós tínhamos uma cirurgia. Quando eu comecei em 1999, eu fiz a minha primeira bariátrica. Na época, o risco era 2,5%. Hoje, o risco, se nós pegarmos pacientes sem muita doença, a maioria dos pacientes não tem uma doença grave. Tá? Então, se eu pegar 10 pacientes, vai ser em vez de 2,5, ou eu vou por 5 em 200 pacientes, eu vou diminuir para 5 em 1.000. Ou até, aliás, para 1 em 1.000. Ou até 1 para 2.000. Então, diminui, eu não sei fazer o cálculo quanto diminui, mas deve dar umas 20, 40 vezes menos o risco. É extremamente baixo. É hoje das cirurgias com menor morbimortalidade que nós temos no aparelho digestivo. Das três técnicas que o senhor utiliza para fazer a cirurgia bariátrica, qual que é a mais demorada de cirurgia e mais demorada depois da cirurgia para a pessoa voltar à vida normal? Tá, então assim, o tempo cirúrgico, ele leva, num bypass, em torno de 50 minutos, 1 hora, no sleeve, em torno de 35, 40 minutos, no duodenosuíte, 2 horas. Então, é uma cirurgia bem maior a do adenosuíte. Por isso que muitos recomendam você fazer em 2 etapas. Primeiro faz o sleeve, depois complementa o duodenosuíte. Tá? O ideal é que a cirurgia fique abaixo de 2 horas. Essa preocupação com o tempo não é tão importante, porque tem cirurgiões excelentes, dos quais muitos eu me inspiro, e que levam bem mais tempo do que isso. O que precisa é a cirurgia ficar bem, não importa o tempo. Claro, não pode demorar demais, que traz um risco de trombose e embolia. Mas num tempo de 2 horas, a maioria dos bons cirurgiões fazem nesse tempo e é um tempo adequado. Depois da cirurgia, nós teremos cirurgias que necessitam um pouquinho mais de adaptação alimentar, como o duodenosuíte, e cirurgias de uma recuperação muito rápida, como o sleeve. E a cirurgia do bypass é intermediária. O que às vezes acontece é que o paciente ele tem como é que eu vou dizer assim, uma dificuldade intrínseca dele mesmo de tolerar, de mastigar um pouco mais, de comer mais devagar, e a própria cirurgia vai discipliná-lo. Então, se ele tem um pouquinho mais de dificuldade, não quer dizer que está mal nem nada, mas vai demorar 1, 2 semanas a mais e em 1 mês, e aí, em princípio, já todas as cirurgias, o paciente já está comendo churrasco. Quando a obesidade da pessoa está realmente crítica a ponto de estar comprometendo a saúde dela. Eu sei que existem obesidades mórbidas que a qualquer momento a pessoa pode ter algum problema mais sério. E quando há também algo na própria saúde da pessoa que comprometa, por exemplo, um problema cardiovascular, como se dá essa situação entre operar para salvar a vida da pessoa da obesidade e operar por conta do coração, não operar?
Como é que é feita isso? É feita uma junta médica? Como é que é decidido esse tipo de situação? Existem critérios que nós podemos quantificar, é difícil de explicarmos aqui, mas que nós utilizamos para dizer se essa cirurgia deve ser conduzida ou não. Como Certo. se fosse uma escala de pontos. E, à medida que vai aumentando os pontos, chega uma hora que nós vamos dizer, olha, é muito perigoso fazer a cirurgia. Então, e isso não envolve apenas risco físico da cirurgia, o risco de não resistir, o corpo não resistir, entra também a adaptação à cirurgia. Por exemplo, uma vez se fazia cirurgias que usavam anel, e os pacientes que não tinham dentição, eles tendo próteses dentárias, eles tinham dificuldade de perceber o tamanho do alimento que eles iam engolir. Uma prótese total, a pessoa perde o contato do alimento com o céu da boca, e aí ele acaba engolindo fragmentos grandes. E era uma grande dificuldade na época, quando ia operar um paciente que não tinha dentição boa. Isso melhorou muito com as técnicas mais modernas, não tem anel, não tem prótese, não tem restrição nenhuma, de tal forma que esse problema que existia um tempo atrás era uma preocupação, hoje não tem mais. Então, todas essas dificuldades vão sendo quantificadas e aí vai se analisar. O que geralmente acontece, o paciente precisa de cirurgia, ele chega muito mal, a gente pede para voltar lá com a nutricionista para perder um pouco de peso. Eu estou falando dos pacientes mal, a maioria não precisa perder peso antes de operar. Mas o paciente que está mal, ele tem que perder um pouco de peso, melhorar a capacidade respiratória, ir no cardiologista, avaliar se a função cardíaca está boa. Se tudo estiver bem, ele volta e vai fazer a cirurgia numa condição bem adequada. Entendi. Não vamos judiar muito do senhor hoje, que a gente está vendo que o senhor está com uma dificuldade aí de fala devido à gripe, mas existe alguma coisa que o senhor poderia falar para essa pessoa que está nos assistindo e que ela está ainda para se decidir sobre a cirurgia e ela está com medo? O que o senhor poderia falar como o senhor um profissional de mais de 20 anos de atuação? Bom, a primeira coisa é que é importante que o paciente entenda que a cirurgia é a salvação da maioria das pessoas que têm obesidade grave. Em média, eles vivem 15 anos a mais. A mortalidade por diabetes diminui 1.200%. A mortalidade por infarto, em torno de 250%. A mortalidade por câncer, 300%. Então, é uma cirurgia extremamente necessária, não é um capricho, não é para bonito, não é para melhorar a autoestima, embora aconteça tudo isso, a finalidade é melhorar a saúde. E pensando dessa forma, é importante fazer uma boa avaliação para que o paciente vá para a cirurgia nas melhores condições possíveis. E é por isso que quem for fazer cirurgia deve sempre observar se o cirurgião tem sua equipe multiprofissional, se ele está ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que ela estabelece normas na qual o paciente deve seguir. Existem graduações dentro da sociedade, que ele pode ver se é membro titular, se tem área de atuação, se tem critério de certificação de qualidade, existem itens, é só procurar no site e ele vai encontrar equipes muito bem preparadas e disponíveis para fazer a operação. Às vezes vale a pena andar um pouquinho mais e fazer uma cirurgia segura do que fazer no comodismo daquele que está perto e que não está preparado. Então, eu volto a dizer, a peça-chave de tudo isso é avaliar o cirurgião, mediante a sociedade brasileira, entra no site e vai ver qual a categoria que ele está. E baseado nisso, que nem eu disse, tem área de atuação, é titular, tem certificação, e baseado nessas certificações, todos esses itens, eles têm uma certa equivalência, qualquer um desses já qualifica como bom, e se ele tiver isso, ele dificilmente, se ele tiver clínica, ele vai atender com segurança naquela clínica. Eu não iria colocar o nome dele em risco. Ok. A gente quer agradecer muito a sua presença no nosso programa de hoje. O canal de Obesidade agradece a sua presença. Aí o senhor tem um tempo para fazer suas considerações finais.
Olha, eu agradeço muito a oportunidade e ao canal de obesidade pelo convite. Eu acho que nós temos que falar mais abertamente sobre a cirurgia. As pessoas que têm obesidade, a gente fica muito chateado de ver pessoas sofrendo, sabendo que existem recursos para que ele possa viver muito melhor. E o papel do canal de obesidade de trazer a divulgação séria, confiáveis, com informações, inclusive, disponíveis. Quem está nos ouvindo quiser deixar perguntas ao canal de obesidade, essas serão respondidas no próximo programa, e a intenção é que todos os pacientes que estão nos acompanhando não fiquem sem ter suas dúvidas respondidas. Eu lembro ainda que existe o canal do Telegram, quem puder entrar nesse canal, até eu vou pedir, se tiver como colocar no link, ou associado ao link, próximo, para as pessoas verem, que lá podem deixar as perguntas para que nós possamos responder aqui nos próximos programas. Muito obrigado, Hudson, e até a semana que vem, se me convidar. Não, com certeza. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que nós estamos aqui praticamente toda semana falando com você sobre assuntos do seu interesse, sobre cirurgia bariátrica, sobre doenças do aparelho digestivo, e será um prazer responder você. Se você quiser falar mais um pouquinho e saber mais um pouquinho sobre esses assuntos, na descrição dessa live tem um canal do Telegram. Clica ali, você vai entrar dentro de um grupo de discussão sobre doenças e sobre cirurgia bariátrica, tá bom? Será um prazer ter você lá. Inclusive, o Dr. Carlos está lá e outros médicos estão ali para responder sua pergunta. Agradecemos demais a sua participação. Compartilhe a nossa live. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e dê aquele joinha para que o nosso vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Ao terminar a live, copie o nosso link e coloque lá no grupo da família, coloque no grupo aí do seu Facebook, para que mais pessoas saibam sobre o problema da obesidade, como solucioná-lo. Agradecemos demais a sua participação e até semana que vem, terça-feira, 18 horas, sempre aqui ao vivo com você. Um abração a todos, vamos ficando por aqui.